Irmãos, vamos falar hoje sobre a gente conhecer a Deus. Quando a gente conhece a Deus, no dia do desafio, no dia da prova, no dia da luta, no dia da situação contrária, a gente continua em paz, porque a gente conhece a Deus. Deus é bom. Amém? Vamos orar aqui. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, eu peço a Ti nessa hora, Senhor, eu peço, fala conosco, Deus, que não venha eu falar, mas que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, falar em cada coração aqui, Senhor. Oh Deus, todos aqui, meu Pai, temos um dia, Deus, de trabalho, de desafios, meu Deus, mas o Senhor tem sido conosco. Pai, o nosso corpo físico está cansado, mas eu peço, Deus, nos dá a capacidade para absorver, Pai, aquilo que o Senhor vai falar conosco. Fortalece o nosso corpo, nossa mente nessa hora. E eu peço, Deus, todo ladrão da palavra cai por terra em nome de Jesus. Toda a obra do inimigo ser quebrada agora em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, nós vamos ouvir a Tua palavra e absorver, receber aquilo que o Senhor tem em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha só. O que nós precisamos entender? Prosseguir, Oséias, capítulo 6, versículo 1. Oséias, essa história desse profeta aqui é uma história abençoada. No capítulo 6, Oséias 6, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque, olha só, hein? Porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, né? Tem uma ferida, aí Deus vai lá, ele fez a ferida, ele vai lá e liga a ferida. Depois de 2 dias, depois de 2 dias, nos dará vida. Ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Está falando da restauração de Deus. No versículo 3. Conheçamos e prosseguimos em conhecê-lo. Conheçamos e prosseguimos em conhecê-lo. O Senhor, como a alva, né, de manhã, né, será a sua saída, e ele nos virá como chuva seródia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Aqui é interessante. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Olha, ele falando de mim e de você. Ó, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa bondade é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, falando de nós. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca. Os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus é mais do que os holocaustos. Irmãos, olha só. Primeira parte aqui, quem está falando é o povo. Olha, vinde, tornemos ao Senhor, vamos para Deus, vamos estar com Deus. Ele fez a ferida, ele fez a ferida, ele sara a ferida. Está dizendo coisas que acontecem na nossa vida, tipo, largar Deus, deixar Deus, seguir outros caminhos e assim vai. Aí ele fala assim, ó, no versículo 3 ele fala, conheçamos e prosseguimos e conhecer, como a alva será a sua saída, ele nos virá como a chuva seródia. Chuva seródia é a chuva da primavera, quer ver? Peraí. E virão certamente, vem como chuva da primavera que regam a terra. Vou ler aqui nessa outra versão. Vós vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar, virá tão certamente como vem a chuva da primavera que regam a terra.
Aí ele fala aqui, né? Ele entra nesse assunto, ele fala assim, ó, de manhã vocês estão falando que me adora, daqui a pouco já não está adorando mais, já não está servindo mais. Ele está falando nesse povo aqui. Aí no versículo 6, ele fala assim, ó, no versículo 6, eu quero que vocês me amem, e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Irmão, olha como Deus é tremendo. Aí, essa aqui é a versão mais mastigada, né? Aqui vem mais completa algumas coisas. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus é mais que holocausto. Eles mudam um pouquinho aqui, né? Eu prefiro que me amem, me obedeça, e o conhecimento de Deus e tal. Irmãos, o que eu preciso entender? Eu preciso conhecer a Deus. Olha só, eu conheço Floresvaldo. Eu conheço o pastor. Quando eu falo conheço, quero falar sobre negócios. Sobre quando a gente faz negócio. Irmãos, eu conheço o Floresvaldo. Se eu fizer algum serviço para ele, ou se ele prestar algum serviço para mim, faz tempo, né, Flor? Portão faz tempo, né? Faz tempo. Tá ao contrário agora. Então, eu sei que vai acontecer tudo bem. Se tiver algum desafio no meio do caminho, não, tem esse desafio aqui, a gente contorna por aqui, resolve por aqui, mas vai dar tudo certo, né? Porque ninguém tá longe de ter um desafio, uma situaçãozinha, ó, isso aqui resolve, isso aqui, não, mas eu vou resolve, e assim vai. Eu conheço, fiz negócio já com o pastor, vendi uma moto pro pastor, deu certinho, glória a Deus, glória a Deus. O pastor tá rindo. Irmãos, você e eu, quando nós conhecemos a Deus, as coisas acontecem de maneira diferente. Por quê? Porque eu já sei como é que Deus vai fazer. Assim, já sei assim, né? Confio em Deus, porque Ele tem os caminhos dele para fazer as coisas. Mas prossegue em conhecer a Deus em cada situação que você vai fazer. Por quê? Isaías 55:8, vamos lá. Vamos aqui, vamos. Isaías, acorda, Sofia. No 8. Ó, Isaías 55, aqui no 8. Vamos lá. Ó, no 8. Porque assim como vamos lá, porque os meus pensamentos, eu conheço a Deus. Você conhece essa história já aqui, né? Ó, porque assim como, peraí, estou lendo 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a nuvem dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim também será a minha palavra. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Irmãos, olha só. Eu vou ler aqui. Seguimos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Deixa eu ficar com ele aqui aberto. Ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que ele está falando? Filho, é melhor que você me conheça. Se você me conhecer, no dia da luta, no dia do desafio, não vai ter desespero. Você vai entender o que está acontecendo. Eu vou entender o que está acontecendo, irmãos. Muitas vezes, o que acontece? Surgem situações que nós não entendemos o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas não sei. Mas eu estou confiando porque eu conheço a Deus. O que ele está falando assim? Aleluia. O que ele está falando assim para mim e para você? Ó, os meus caminhos é mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos é mais alto.
Assim como o céu é mais alto que a terra, os meus caminhos são mais altos, irmãos. Deus, em todas as situações, em todas as áreas da nossa vida, Ele tem caminhos grandes para a nossa vida. Ele está fazendo alguma coisa, eu não estou entendendo, mas pode saber que tem um caminho maior que o meu. Então eu preciso fazer o quê? Abrir a minha mente, o meu entendimento em todos os sentidos. Por quê? Porque a palavra dele não vai voltar vazia, vai regar a terra e vai dar pão. O que é o pão? É a nossa salvação, o alimento, a direção para a nossa vida, o livramento. Olha, filho, vai por aqui, Deus orientando a nossa vida. Então a palavra dele não vai voltar vazia. Mas o que eu preciso entender? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu irmão, como é que você vai conhecer? A primeira parte é você ler. Você vai conhecer Deus. A segunda parte vai ser no dia a dia, nas coisas que vão acontecendo na minha e na sua vida e nas atitudes que nós vamos tomando. Tem hora que você fala assim, teve um dia que eu falei assim, falei, Deus, Senhor, fala comigo aí pessoalmente, de maneira pessoal. Está acontecendo isso, tá, as coisas estão caminhando, mas Senhor, fala comigo. Irmão, Deus falou comigo de noite. Eu estava chegando numa casa e Ele falou comigo de um jeito que eu falei, Jesus. Eu entendi o que Ele falou certo. Ele falou, estou te guardando, filho. Fique em paz que eu estou te guardando. Se concentra no que você está fazendo. Irmão, foi uma coisa assim extraordinária que até agora eu estou tentando entender. Eu estou tentando achar um caminho lógico, um caminho provável, que eu possa provar, que eu possa entender. Eu sei que teve barulho, mas não teve nada, não aconteceu nada. Sabe quando tem barulho e não acontece nada? Deus é fiel. Eu falei assim, Jesus. E aí você vai entendendo que Deus está cuidando de você. Irmãos, os caminhos dele é mais alto que o meu e o seu. Mas ele vai mandar a palavra, vai mandar a chuva para regar a terra. Põe aí para mim no Jeremias, só para mim não precisar abrir aqui. Vai lá. Mas eu já abri mesmo. No versículo 11. Ó, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Acompanha aqui no telão do Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim é o resultado. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos transportei. Irmãos, o que ele falou? Qual os pensamentos? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, os resultados que esperais. Aí ele fala, então me invocareis, e ireis e orareis, e eu vos ouvirei. Irmãos, Deus tem pensamento de paz, mas eu vou descobrir esse pensamento de paz quando eu estou clamando e buscando a Deus. Mas como é que está acontecendo isso? Ele vai vir, se ele está falando que ele vai vir, vai me ouvir, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Muitas vezes, nós temos situações, aí eu vou amolar Deus com uma situaçãozinha à toa. Eu penso assim, né? Ah, Deus, isso é uma situação. Não, eu vou falar com Deus. Eu vou conhecer o meu Deus na coisa grande, na coisa pequena, na situação grande, na situação pequena, na situação que eu acho um pouco fácil, na situação que eu acho muito difícil. Por quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Toda vez que eu conheço a Deus, eu não vou ter eu vou viver a paz, mesmo no meio da tribulação. Tá um turbulento, buzina, imagina um trânsito. Você sabe que você tem que ir ali, né? Todo mundo que dirige muito tempo, dirige bastante tempo, você está concentrado no que você está fazendo. Quem dirige é assim, pode alguém buzinar do nosso lado, que a gente não vai tremer o volante.
A pessoa pode dar uma buzinada, você não vai tremer o volante. Só se vir na sua direção. Aí a gente tem o senso de defesa, de tirar, mas a pessoa pode dar uma buzinada, você não vai... Já andou de moto no Rodoanel? Anda que você vai ver, com a carreta passar pertinho de você, que ela vai fazer assim, ó. Eu tinha um Bis que ele fazia assim, ó. Na hora que a carreta passava do meu lado, assim, ó, ela dava uma puxada, o vácuo dela puxava a gente assim, ó. Eu ficava mais no canto, né? Quando eu tava com a Bis. Irmãos, mas você tá ali concentrado, você não vai tremer, você não vai se apavorar. Por quê? Porque você sabe o que está fazendo. Agora, é a mesma coisa. Eu estou confiando em Deus porque eu sei que Ele tem pensamento de paz para mim. Ele tem pensamento de vitória. Tem pensamento para dar o fim que eu espero. Agora, olha só. 2 Reis, já entendeu, né? Quem é Deus? Que Ele vai cuidar de mim, prossigamos e conhecer. Ele vai vir, como 2 Reis 4. Ele vai vir, vai mandar a chuva da primavera, a chuva seródia, né? E vai abençoar a nossa vida, vai ter os pensamentos dele é maior para mim e para você. Mas agora vamos em 2 Reis. Deus é fiel. Peraí, que eu vou achar aqui. No versículo 4, vamos falar da sunamita. Mas irmão, eu fico até surpreso quando Deus dá a palavra, eu falo, que Deus tremendo, olha só. No versículo 8, vamos lá, no 8. E sucedeu também um dia que Eliseu, E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Versículo 9. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Versículo 10. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que um dia veio ali e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi, disse ao seu moço Geazi: chama a esta sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu tens tratado com todo desvelo que se há de fazer, de novo, irmão, sem se ler fora da pontuação aqui, mata tudo. Porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu moro no meio do meu povo. Então disse-lhe ele, versículo 14: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filhos e o seu marido é velho. Pelo que disse, chama. E chamando ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, versículo 16, e disse ela: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse-lhe ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho ao tal tempo determinado, segundo o tempo da vida. E eis que Eliseu lhe dissera, que Eliseu lhe dissera, ao segundo tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Irmãos, presta atenção, Deus é bom, não é? A palavra é viva, a palavra é eficaz. Irmãos, quando você conhece a Deus, você pega aquela conta ali, eu vou falar na conta, mas não é esse o assunto. Você pega a conta sabendo que você põe aqui e ele repõe aqui. Você põe aqui, ele repõe aqui. É automático. Você põe aqui, ele repõe aqui. Automático.
Por que é automático? Porque eu estou fazendo com amor, eu estou fazendo com carinho. A sunamita, o que ela estava fazendo? Eis que e disse ela ao seu marido, versículo 9: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Irmãos, presta bem atenção, você conhece a Deus, quer conhecer a Deus no dízimo e na oferta? É conta. O dízimo é obediência. Oferta, semente da prosperidade. Irmãos, o que ela entendeu? Eu vou fazer para Deus. Eu vou colocar aquilo ali na mão de Deus. Irmãos, colocou na mão de Deus. Ela não tinha um filho. A necessidade dela era um filho. Ela conheceu a Deus com a atitude que ela teve. O que ele falou assim? Ele falou assim, ó. Vocês, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento a Deus é mais que holocausto. Ele falou, não quero sacrifício, quero misericórdia. O conhecimento a Deus é mais que holocausto. Então ela estava servindo a Deus com amor, ela estava ofertando. Eu quero ofertar porque eu quero ficar rico, milionário e não sei o que, bababá. Eu quero ofertar porque eu vou abençoar a obra. Eu vou fazer com amor, eu não estou fazendo para homem nenhum. Eu estou fazendo para Deus e eu entendo que é para Deus e Deus é que vai me honrar. Mas eu escutei alguma coisa na televisão falando que fizeram isso, que fizeram aquilo. Irmão, deixe isso para lá e esqueça isso. Aquela pessoa vai dar conta com aquilo que chega na mão dela. Todos nós vamos dar conta de tudo aquilo que chega na nossa mão, que Deus coloca. Então deixa para lá, faz a sua parte aqui. Eu trabalhava numa máquina que o operador falava para mim assim, eu era meio oficial. Ele falava assim, eu entrego a máquina limpinha pro cara, ponho água, ponho isso, faço aquilo, a não ser quando dava algum sofrimento na noite, né? O trabalho sofrido, você não dava um desespero lá, dava a hora do outro turno entrar e nós tava lá ainda trabalhando, nem trocava de roupa para ver se terminava o serviço. Irmãos, ele falava assim, fulano, faz a sua parte. Faz a sua parte. Mas reclama com o cara lá, reclama com o operador dele, deixa. Faz a sua parte, fulano. Irmão, faz a sua parte, você está fazendo para Deus. Conhece a Deus. Olha só, se ela pudesse comprar um filho, se ela fosse lá numa cidade aqui que tem criança passando necessidade, que a mãe muitas vezes quer entregar o filho para não ver o filho morrer. Ela fala assim, não, eu te dou tanto. Ela poderia fazer isso. Mas ela viveu um milagre de Deus através de um quartinho que ela fez. Um pequeno quartinho, um cômodo que ela fez. Agora talvez o Flor está gastando um pouquinho mais, que nós está em outra época. Mas ela fez um quartinho. Irmãos, o que eu preciso, o que eu quero falar para mim e para você? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhece a Deus que você vai viver milagre. Olha só, eu conheço o pastor, conheço o Florisvaldo, conheço a Andréia, conheço a Eugênia. Cada um a gente conhece e sabe como é que funciona. Olha, por exemplo, se eu pegar o Pedro e a Sofia e deixar lá na Eugênia, ela deixa os meninos até dormir na cama com ela, tudo junto lá. E se a Sofia quiser comer um monte de coisa à noite, ela vai dar as coisas que a Sofia quer tudinho. E o Pedro também. Ela vai fazer desse jeito. Vai dar, se eu falar, Sofia, eu quero comer isso aqui. Come. Mas não fala pro seu pai e pra sua mãe não. Vai comer tudo que é a tia Denguinho. Irmãos, é assim. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Irmãos, Deus quer que você conheça Ele mais. O que Ele fala aqui, ó? Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. O conhecimento a Deus é mais que holocausto. Nós ofertamos e dizimamos, por quê? Porque a fazer a obra de Deus, nós precisamos fazer a obra de Deus, ajudar a obra de Deus. Mas quando eu obedeço e a direção de Deus, eu prossigo e conheço e prossigo em conhecer a Deus. O que Ele faz comigo e com você? Vai abençoar. Ela falou assim, ó, o marido, esse homem aí, ele é um santo homem de Deus. Ele passa por nós, eu já percebi que ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ela, na cabeça dela, na cabeça da sunamita, ela não estava fazendo nada para homem nenhum. Ela estava fazendo para o santo homem de Deus. Ela estava fazendo para Deus. Ela entendeu que ela estava fazendo para Deus. Automaticamente ela viveu um milagre extraordinário. Ela viveu coisa tremenda. Por quê? Porque ela conhecia Deus. Ela falou assim, não, eu vou investir ali. Eu vou investir naquele lugar, vou fazer a minha parte, vou investir nele. Irmãos, segundo tempo da vida ela concebeu e teve um filho. O menino morreu, o profeta foi lá orar, ele ressuscitou, teve fome na terra. Aí o sunamita, ó, vai para outro lugar, troca de lugar, aqui vai ter crise, troca de lugar, troca o que você está fazendo. E, irmãos, prosseguir em conhecer a Deus, vai acontecer alguma coisa. Deus vai lá e dá um livramento. Olha só, 2020 foi a época que aconteceu a pandemia. Teve alguém que ia pegar e entrar no negócio comigo na van. Eu já estava fazendo o que eu fazia, eu falei, ó, tem que fazer isso e isso. Aí saí da sala da pessoa combinado. A pessoa ia pagar lá, ia dar um lance, porque é o consórcio. Ia dar o lance, não... Eu saí da sala da pessoa e falei assim, ó, tio, não vai dar, não sei o que, e bababá. Eu falei assim, ô Jesus. E eu já estava com o sorriso aqui, ó. Falei, nossa, ô glória a Deus. Quando eu saí de lá, beleza, estava tudo combinado. Irmãos, a pessoa, até hoje eu tenho amizade, até hoje eu converso, a gente tem parceria em algumas coisas, né? Algumas coisas assim. Irmãos, aquele dia ela falou assim, ó tio, eu não sei o que, não deu certo. Eu até anotei o que eu ia fazer, ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado, o que vai entrando eu vou te repondo e a gente vai fazendo assim, bababá, e pra lá e pra cá. Não, porque eu tô querendo comprar uma van, vou comprar de não sei quem. Irmãos, eu sei que estava tudo combinado, estava tudo em paz. Eu não sei o que deu, que não deu certo. Daqui a pouco, porque algumas coisas eu ia ter que responder lá financeiramente, né? Daqui a pouco, irmãos, pandemia. Eu falei, Senhor, se eu entro nesse negócio, como é que eu ia pagar? Se eu coloco o pé, Deus ia abençoar, mas não deu certo. Logo depois aconteceu a pandemia. Eu falei, Jesus, caiu o serviço para todo mundo, né? Foi uma coisa... Irmão, prossegue em conhecer a Deus, prossegue em conhecer o que Ele tem para você, porque Ele não vai deixar você entrar em fria. O negócio não deu certo, glorifica a Deus. Aquilo que você ia fazer não deu certo, glorifica a Deus, porque Ele conhece lá na frente. Eu não posso ser negligente, você não pode ser negligente. Olha, tem que estar aqui 5 horas da manhã, tem que estar aqui 5... Esteja lá, faça a sua parte. E você fazendo a sua parte e orando a Deus, não deu certo, entenda, prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele está cuidando. Ó, meus pensamentos tá aqui, filho, ó, tá lá em cima meu pensamento. Eu tô enxergando lá na frente, estou cuidando de você. Filho, eu falei, não, filho, eu te corrigi para livrar a sua alma do inferno. Filho, eu puxei a sua orelha para te trazer para perto de mim, que senão você ia para mais longe, eu tive que cortar aqui. O que ele falou? Ele falou assim, ó, Deus rasga as feridas e cola as feridas. Eu te trouxe de lá, eu tive que fazer uma... Filho, se eu não fizesse uma feridinha em você, ia dar morte. Se eu não quebrasse o seu braço, o inimigo queria quebrar o seu pescoço.
Irmãos, a gente não sabe o quanto que Deus está nos livrando e nos guardando. Você fala assim, pai, eu quebrei o braço, pai, e agora, Senhor, como é que eu vou trabalhar? Filho, o inimigo queria quebrar seu pescoço, mas eu te derrubei aqui antes, para você não cair do despenhadeiro lá na frente. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não aconteceu, não deu certo, porque Ele está cuidando de mim e de você. Olha, peraí. Esse aqui é um santo homem de Deus. Deixa eu falar com ele. Deixa eu fazer uma coisinha para ele aqui. Daqui a pouco, profeta, sabe o que está acontecendo? Ela já é meia velha, o marido dela é velho e ela não tem filho. Sunamita, vem cá. Deus deu um cheque em branco para Eliseu. Assina aí para ela agora. Pode falar a necessidade dela. O que eu posso fazer por você? Você quer que eu fale com o rei? Não, eu estou aqui, eu estou morando no meio do meu povo, eu estou vivendo com minha família aqui, está tudo em paz. Se eu precisar de alguma coisa, eu falo com esse, falo com aquele, está tudo sossegado. Peraí, o que a gente vai fazer por ela, Geazi? O Geazi, ela é velha, e o marido dela é velho, mais velho ainda. Não tem filho, ela não tem filho. Sunamita, vem cá. Irmãos, imagina como que foi a sensação daquela mulher, depois de velha. Tá parecendo o pai lá do João, que eu esqueci o nome do pai do João agora. Que entra no templo lá, para oferecer incenso. O pai do João e a mãe do João, que já era velhos. Isabel e Zacarias. Já pensou o sorriso? Meu irmão, que coisa... Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Aí ele fala de novo, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. O que é o sacrifício? É eu pegar o que eu tenho e dar. É um sacrifício, não é? Mas Deus quer o quê? Quer que eu conheça Ele, porque eu vou viver essa bênção, esse milagre de forma natural. Quer mais uma coisinha? Vamos acabar aqui rapidinho? Olha só. No Reis. Volta aí um versículo, um capítulo. No 3, versículo 10. Vou engolir um pouquinho aqui. Essa aqui não é muito importante isso aqui. Então disse o rei de Israel. Essa aqui é a parte que Deus livra os 3 reis, né? Não verei chuva, não verei vento, não vou nem chegar nessa parte, tá? Mas é essa parte aqui. Então disse o rei de Israel que o Senhor chamou a estes 3 reis para entregar nas mãos dos Moabitas. Quem está aqui? O rei de Edom, o rei de Israel e o rei de Judá. Quem é o rei de Israel nessa ocasião aqui? É o filho da Acabe, do Acabe e da Jezebel, o Jorão. E aí, o que acontece? Ele era um idólatra. Ele tirou algumas coisas lá, mas ele não estava servindo a Deus, fez o povo pecar, fez um monte de coisa. Uma bagunça da bexiga. Aí, ele fala assim, então disse... Aí eles estão conversando. Aí ele fala assim, então disse o rei de Israel, que o Senhor nos chamou, que o Senhor chamou estes 3 reis para entregar nas mãos do Moabita. Não, é mais ou menos assim, Não, Deus que me colocou nessa fria, nesse desespero, falou desse jeito. Por quê? Porque não conhecia Deus. Agora, olha só, presta bem atenção. Deus tem 2 direções para nós, mais de 2, mais específicas aqui. E disse Josafá era um crente, cheio da presença de Deus. Ele falou assim, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teus pais, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos. Olha só,
Olha só, irmão, a diferença. E disse Eliseu: vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Meu irmão, presta atenção. Essa pessoa está encostando em você por causa da unção, por causa da presença de Deus na sua vida. Muitas vezes eu e você já encostamos perto de alguém porque aquela pessoa é cheia da unção, é cheia da presença de Deus. Aí eu quero pegar uma carona. Irmãos, só um parênteses aqui, porque a palavra de Deus é ampla. Muitas vezes nós já fizemos isso. Mas o que eu quero te dizer? Está encostando perto de você por causa da unção, porque você conhece a Deus. Irmão, você conhece a Deus. Aí Deus... Não, peraí, o rei de Israel, eu tô aqui porque eu estou respeitando o Josafá, que é um rei de Deus. Um rei, um homem de Deus. Um homem que respeita a Deus. Por que você não vai lá nos profetas dos seus pais? Irmãos, presta atenção. Olha só. O que o rei de Israel fez aqui, o Jorão? Não, Deus trouxe a gente para morrer aqui. Deus me abandonou, Deus me largou. A gente já fez isso? Se a gente não falou, a gente pensou. A gente não falou, a gente pensa, não, acho que Deus me abandonou. Não sei que fase da vida, mas todo mundo deve ter pensado isso. Em alguma fase da vida, em alguma situação. Não, Deus trouxe a gente para morrer. Aí o que conhecia a Deus falou assim: peraí, será que não tem algum profeta aqui? Será que não tem um homem de Deus? Eu falo, tem sim, tem o Eliseu. Não, a palavra de Deus está com ele, vamos lá. Reconheceu a presença de Deus, reconhece a presença de Deus. Irmãos, mais uma vez que eu quero te falar, toma cuidado, porque tem gente que encosta perto de mim, de você, por causa da presença de Deus, porque você conhece a Deus. É mais ou menos assim: nossa, eu encosto perto dessa pessoa, Deus me dá livramento, Deus me dá alguma... Irmão, de alguma forma Deus vai falar com aquela pessoa, mas entenda, porque você conhece a Deus. É por causa que você conhece a Deus que chega perto dessa pessoa, que essa pessoa encosta perto de você. Presta atenção. Por que ele chamou o Josafá, o rei de Israel? Porque ele não ia ir sozinho pro negócio. Eu falo, o quê? Eu vou chamar alguém de Deus aqui? Eu tenho que chamar. Como é que eu vou chegar lá e falar com Eliseu? Eliseu já me conhece? Irmãos, presta atenção. Muitas vezes nós entramos em situação porque a gente conhece a Deus. Deus nos coloca naquela situação porque nós vamos chamar a presença de Deus. Você vai chamar a presença de Deus. E não coloque tamanho. Não se compare. Deus te colocou ali porque a presença dele está contigo, em nome de Jesus. Não, a presença está contigo. Mas eu acho que a presença de Deus é só um pouquinho comigo. Por causa disso, não vai na onda do diabo, não. A presença de Deus é contigo. Aí o que o rei Jorão fez, o filho lá do Acabe, da Jezabel? Não, vou chamar Josafá. Aí chegou o dia da crise, o dia do apavoro. Não conhecia Deus. Não, Deus nos chamou para morrer aqui. Aí o Josafá falou assim: filho, não, peraí. Não tem aqui algum... E disse Josafá: não há aqui algum profeta? Irmãos, ele conheceu a presença de Deus. Hoje nós estamos em outros tempos. Mas você é o seu profeta. Na hora que você está lendo, o Espírito Santo de Deus vai te ensinar e vai te dar direção sobre aquilo que você vai viver. Aí o que o profeta faz? Chama lá traz um tangedor. Aí o tangedor vem, toca lá, vem a presença de Deus, vem, faz cova, e ainda se é pouco eu vou dar livramento para vocês e tudo mais. Irmãos, Deus deu livramento por causa da presença de Deus, conhece a Deus. Aqui a gente viu duas pessoas que conheciam a Deus, e as duas pessoas que conheciam a Deus, uma conhecia a Deus e a outra não conhecia, ficou apavorada. Quer desafio? Abraão, dá seu filho aí. Irmãos, e agora? Depois de 3 dias eu vi de longe o Monte Moriá. Não, Monte Moriá não.
É o Moriá, né? Viu o monte lá. Irmãos, ele viu o monte. Depois de 3 dias andando. Ô pai, eu tô vendo a lenha. Eu tô vendo aqui, tudo está preparado. O que vai acontecer? Deus proverá para si um cordeiro. Amarrou o Isaac, colocou Isaac lá. Peraí, o que vai acontecer agora? Abraão, pode parar. Eu já sei que você não teme a Deus. Irmãos, Deus pediu alguma coisa difícil para você? Pediu alguma coisa difícil para mim? Faz que no final das contas vai ter um cordeiro travado pelas pontas para nos dar a vitória, para nós fazermos o nosso sacrifício. E às vezes a gente fala, e quando a gente fala, a gente tem que falar, mas a gente fica aqui, né, meio que estremecendo. Você fala assim: Jesus, eu estou falando, o que eu estou falando está mais perto dos meus ouvidos. Daqui a pouco a gente pensa: o que o Senhor vai nos pedir? Irmãos, presta atenção. Se Ele te pediu, Ele já preparou tudo. Conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. Eu preciso confiar no meu Deus, que eu sou ovelha do Senhor. Ele me dá a vida eterna. Eu ouço a voz dEle. Ele me dá a direção. Ele entra pela porta do curral e nos dá a vitória. Mas o que eu vou fazer? Confiar em Deus. Abraão, mata o seu filho. Quero o seu filho. O seu único filho a quem amas. Por quê? Porque tinha lá o Ismael. Ô pai. Primeira parte. A gente vai ali. Tá lá no Gênesis 22, tá? 22, 1 até o 13. Fala assim, a gente vai ali oferecer o sacrifício e a gente já volta. Irmão, todo o tempo ele continuou confiando em Deus. O que eu quero trazer para nós? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Continua em todo o tempo confiando em Deus, em nome de Jesus. Se coloque de pé.